Estamos recebendo nos estúdios da Rádio Difusora o provedor da Santa Casa, Marcos Schaier. Bom dia, Marcos. Bom dia pessoal, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, para a gente falar aí da Santa Casa, da nossa Santa Casa, nesse momento que a pandemia avança mais uma vez. Eu acabo de receber aqui a informação do Augusto, da assessoria de imprensa, que a Santa Casa está com cerca de 100 colaboradores afastados em virtude do Covid, é isso mesmo? Perfeito. Tivemos 100 afastamentos em média até agora. Ainda tem muito colaborador que está aguardando o teste sair, se está positivo ou negativo. E nós temos também muitos médicos afastados. E isso causa um pouco de preocupação para a gente, né? O que isso mexe aí no atendimento? Qual que é o impacto desses afastamentos no atendimento, no funcionamento da Santa Casa? O primeiro ponto que nós temos é a demora no atendimento. Graças a Deus nós conseguimos remanejar colaboradores de vários setores, então o impacto foi um pouco menor. Porém, com essa quantidade, começa a ficar um pouco complicado, onde nós tínhamos 5, 6, 8 técnicos, enfermeiros trabalhando, nós temos 3 agora, 4. Graças a Deus a qualidade ainda não foi afetada, mas o tempo de espera, principalmente dos atendimentos ambulatoriais, fica reduzido. Ô Marcos, mesmo com todos os cuidados tomados, que a gente sabe que vocês têm lá no hospital, né? Eu tive frequentado o hospital por algumas vezes, acompanhando uma irmã na ortopedia, e você não entra ali do portão para dentro sem máscara e sem higienizar as mãos, né? De jeito nenhum. Mesmo com todos esses cuidados, esse grande número de pessoas infectadas, né, contaminadas? O primeiro fator que a gente tem até os dados dos infectologistas, etc., dá-se o fato da alta transmissibilidade, né, o índice de transmissibilidade dessa variante que é a Omicron. Ela, de fato, vem pegando muito mais gente do que a gente esperava, do que já vinha acontecendo nas outras variantes. Porém, tem um dado importante que é a questão da vacinação, né? O número de internados, diminuiu drasticamente. Nós temos muito poucos internados perto do número de positivos. Porém, de fato, a pessoa entra ali no hospital, tem que aferir temperatura, máscara, álcool gel, etc. Toma todos os cuidados. Um dado que eu acho importante mencionar, desde o começo da pandemia a gente menciona, que dos nossos colaboradores que atuam com Covid, o percentual deles que se contaminou, e principalmente ali dentro, é praticamente zero. Porque tomam um cuidado extra, né? Tem todo aquele protocolo de paramentação, Perfeito. Desparamentação, né, Marcos? Perfeito. E às vezes até por esse excesso de cuidado que acaba contaminando menos. E esses colaboradores que vocês detectaram que foram contaminados, isso não significa dizer que eles foram contaminados ali dentro do hospital. Eles podem terem sido contaminados aqui fora também, né? Na verdade, nós fazemos a rastreabilidade, né? O Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, o médico do trabalho tenta fazer essa rastreabilidade, e a maioria das pessoas, a grande maioria, casa, festas, enfim, e afins. Ali dentro do hospital mesmo, contaminação cruzada, nós não temos nenhuma comprovação de fato que o colaborador pegou até agora. Então, menos mal. Menos mal. Marcos, saindo um pouquinho aí da pandemia de Covid, no próximo mês, agora no dia 18 de fevereiro, a Santa Casa de Fernandópolis vai completar 2 anos sob intervenção judicial. Qual que é a avaliação que você faz desse período? Avaliação pessoal primeiro. Acho fantástico. Na minha opinião, como eu já disse várias vezes, se não fosse a intervenção, nós já teríamos fechado. E eu digo por conta de todas as mazelas que a Santa Casa passou, não é à toa que eu falo da tal da herança maldita. A Santa Casa, acho que historicamente, houve pessoas que sempre ajudaram. Isso acho que é inquestionável. Por outro lado, sempre houve muitas atitudes contrárias ao bom funcionamento da Santa Casa. Você tem gestões que a dívida dobrava, triplicava, enfim. E a intervenção nos deu muita segurança nesse sentido, a questão da transparência. Nós temos até a coletiva de imprensa marcada para fazer essa transparência de contas, nessa prestação de contas. E falando profissionalmente, eu acho que dá muita tranquilidade também você ter o poder público, o juiz, promotoria, agindo nessa fiscalização. Isso é bom. É bom porque, apesar de ser uma instituição particular, ela lida com dinheiro público. Então, por mais que a gente tenha transparência, todas as contas utilizadas no site hoje, você está passando para um juiz, o juiz averiguando se tem algo errado e agindo, e de fato nós sabemos das ações, é tranquilo. O hospital tem a capacidade de ir para frente, né? Que eu acho que é o que falta para a gente. Importante reiterar que
Eu acredito que nesses 2 anos o fundamental da intervenção foi a estruturação da Santa Casa. Hoje a gente pode praticamente falar que é uma empresa. Apesar de ser hospital, é uma empresa. 2 anos atrás nós não falávamos isso. Como eu sempre disse, nós não sabíamos, quando eu entrei, o que eram fluxos, processos, quanto eu recebia, quanto gastava, ninguém tinha essa ideia. Hoje é uma empresa e quando a intervenção for levantada e daqui a um tempo a gente imagina que essa empresa tende a recuperar-se e melhorar. Esse é o objetivo. Ou seja, apesar das dificuldades financeiras que não é segredo para ninguém, Marcos, mas o hospital caminha e bem como uma empresa, ou seja, ela vive uma nova fase, é isso? De fato. Eu sempre falo que a empresa, na minha visão, tem que ter fluxo, protocolos e processos. E a gente vai consertando o dia a dia, sempre acha alguma coisa que não está boa e vai se adequando e adaptando. Ela tem que ter uma identidade cultural. E lá quando eu entrei a gente não tinha isso. Você tinha muitas pessoas, muitos colaboradores, médicos que se dedicam lá. Mas eles eram os gatos pingados, eles eram as exceções. Hoje a gente já vê, a pessoa não pensa mais, eu sou do setor tal e o resto... Não, ela pensa, olha, eu sou Santa Casa, eu quero ver isso aqui funcionando. Então você muda a cultura, muda fluxo, muda processo, ela tende a andar como empresa. Naturalmente o caminho da empresa, tendo tudo isso bem balizado, é no mínimo se recuperar, né, na nossa situação. Certo. Marcos, você falou em herança maldita, era na verdade, aqui fala-se no valor de uma dívida de 60 milhões. Como que está esse quadro hoje? Eu agradeço a pergunta, por quê? É importante falar de dívida. Eu sempre falei que, pessoal, a gente pega outras Santas Casas, elas têm dívidas, porém as Santas Casas se tocam, elas funcionam, né? Porque elas têm um superávit mensal. Então ela arrecada mais do que gasta. A Santa Casa, inclusive ainda hoje, ela não arrecada mais do que gasta ainda. O custo dela é alto, nós temos muitas surpresinhas que são os bloqueios judiciais, de processos, N processos. A antiga gestão, quando ela saiu, ela deu confissões de dívidas, cheques, para todos os fornecedores, vocês imaginarem. Então, assim, não que não devesse, mas a gente tentou negociar com muitos fornecedores, médicos inclusive. Olha, vamos pagar, mas nós podemos pagar R$2.000 por mês. E eles tinham os cheques, os papéis de confissão de dívida e falou, não, você me deve 600 mil, eu vou executar. E aí o juiz, obviamente, tem que acatar, né, a documentação, e o juiz vai lá e determina o bloqueio judicial do faturamento direto no convênio, que é o nosso maior recebimento. E isso aí acaba nos prejudicando. Você está contando ali com 500 mil esse mês do convênio X e você recebe 300, porque não é uma ação que entra, são várias, né? E essa herança maldita que eu digo que nos prejudica até hoje é isso. Nós pagamos quase 400 mil de parcelamentos bancários até hoje e de outras gestões. Temos esses descontos, porém a dívida não bancária, o grosso da dívida, nós já renegociamos muita coisa, pagamos muita coisa, liquidamos muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Que eu digo laboratório, que tem ali, a Unilab, havia uma dívida próxima dos 700 mil com eles, salvo engano, quando a gente assumiu. Fizemos uma negociação, negociamos a dívida para em torno de 400 e poucos mil, quase 500 mil, e parcelas entre 23 e 24 mil por mês. Parece muito, mas para o hospital que fatura e gasta o que gasta é relativamente até pouco. E eles concordaram, aceitaram, continuaram prestando serviço, a gente vai pagar a última parcela mês que vem. Então é uma dívida que era 700 mil ali na contabilidade da Santa Casa, foi embora, graças a Deus. Ou seja, uma dívida que preocupava vocês, porque tem a questão do atendimento, né, do laboratório. Sim. Hoje ela está, você diria, resolvida. Amanhã não, mês que vem, se Deus quiser, resolvida. E são parceiros, né? Você liga, estão ali, dependem da gente, a gente depende deles. Olha, eu preciso... Vocês podem segurar mais 10 dias para a gente poder realizar o pagamento, está apertado, teve mais bloqueio judicial, isso infelizmente a gente sofre toda semana. E eles são muito, muito tranquilos para aceitar. Infelizmente, se vocês me permitem um espaço, a gente ainda sofre muito, empresas inclusive da cidade. A gente tenta chamar para negociar, não vou, porque já tem o processo ganho. Eu entendo do lado da empresa, mas a hora que você pensa como hospital, para a gente, eu sou suspeito para falar, mas a gente fica até meio bravo. Fala, poxa, não custava sentar aqui, vamos entender a situação e vamos negociar. Mas, ossos do ofício. Certo. Ô, Marcos, já tem tratativas para o fim da intervenção? Na verdade, quanto à intervenção, ela, como o próprio doutor Vinícius fala nos despachos dele, né, ele escreve nos despachos, ela já está há mais tempo, teoricamente, do que deveria, considerando o tempo de uma intervenção. Mas considerando a situação da pandemia e todos os achados, até hoje a gente está peticionando coisas novas para ele, né, então a gente acaba desentranhando, são muitas coisas, ela não tem uma data definida ainda para ser levantada. Mas eu acredito que... Não vai demorar demais.
Não demora. E o hospital está preparado para voltar a ter uma gestão da comunidade? Na verdade, isso é algo que o Dr. Vinícius sempre falou muito, né? Se me permite falar assim, no sentido de ter essa comunidade participando, mas no sentido de fiscalização, inclusive. Uma coisa que eu sempre falei muito para ele, falo muito para todos, é o seguinte: a gente escuta muito, nossa Santa Casa, ela de fato é nossa. A gente depende dela, todo mundo. Mas você vê muitas cirurgias indo para fora, de alguns médicos, você vê muitas empresas ajudando fora, outras cidades quando poderiam ajudar aqui. Tem a questão política também. Eu acho que quando a pessoa entende, as pessoas começarem a entender aqui na nossa sociedade que a Santa Casa ela deve ser apolítica e apartidária, porém ela depende de todos, começarem a fiscalizar em cima. O que eu não acho que pode ter são aquelas preferências, cabide de emprego e toda aquela situação, que foi o que chegou nessa situação da Santa Casa hoje, na minha opinião. Mas a partir do momento que ela está sendo fiscalizada pela sociedade, eu acho que as coisas começam a caminhar um pouco melhor. Uma das ideias que a gente sempre deu ali, talvez uma futura mesa diretora ou algo do tipo, essa participação da sociedade civil, dos colaboradores, dos médicos que antes não havia, e a partir do momento que eles estão participando, a gente também, como Santa Casa, pode cobrar. Olha, a gente recebeu menos emenda até agora do que ano passado. Quem aqui faz parte da política, vereadores, prefeitura, vamos atrás então com a gente dos nossos deputados, políticos, etc., governo federal, para trazer emenda. E também, vamos atrás dos municípios aqui vizinhos, que trazem muitas pessoas para cá, vamos atrás de alguma subvenção, algum subsídio. Então, acho que a Santa Casa pode passar a cobrar também, né? Porque, se me permitem falar bastante, mas é a mesma situação que a Santa Casa é nossa, mas na hora que precisa ser ajudada ou precisa ser essa cobrança de dentro para fora, aí já não é problema meu. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Ô Marcos, em face a essas dificuldades, eu tenho passado lá e tenho observado que mesmo assim você iniciou uma reforma lá da parte da frente que estava precaríssima, né? Convenhamos, né? Tava. Não parecia nenhum hospital de referência de Fernandópolis a Santa Casa. Toda a pintura ali, quer dizer, já está em fase de término já? Perfeito. Salvo engano, o valor eu não vou me recordar exatamente, mas foi um montante da Sabesp. Então são são valores já marcados, né, como se fossem planos de trabalho. Chamado dinheiro carimbado, né? Dinheiro carimbado, obrigado. Como se fossem emendas, né? A Sabesp ela passa um percentual do faturamento anual para nós. E nós estamos concluindo essa reforma da fachada e da portaria central. Então vai ficar outro acesso, enfim. Aproveitando o gancho das reformas, nós começamos a reforma da unidade 4 também, que é aquela unidade que estava sendo utilizada SUS até agora. Era um combinado, até que a gente tinha combinado assim, um informe que a gente tinha até com a DRS, que a hora que o Covid findasse, as unidades de internação, nós iríamos reformar essa unidade para poder absorver mais pacientes para cirurgias eletivas, etc. Poder dar uma estrutura melhor. É a única unidade que a gente ainda não reformou, que não tem ar-condicionado, etc., mas se Deus quiser, nossa pretensão é que tenha. Então a gente está caminhando. A unidade 4 a gente ainda não tem nenhuma emenda, nenhum dinheiro carimbado. Então a gente está fazendo com recurso alguma tinta sobressalentes, a gente tem a mão de obra, tem cimento, pega uma doação aqui, então a gente está reformando devagar. Assim que estamos atrás de conseguir dinheiro, assim que nós conseguirmos algum dinheiro nesse sentido, empresários, políticos, nós vamos reformar a unidade inteira. Agora, essa reforma da parte principal da frente ali da Santa Casa, que é o cartão de visita, né? Ali você pretende finalizar logo? Se Deus quiser, ainda este mês, mais tardar meio do mês que vem. Vai ficar com uma nova fachada, né? Outra cara para Santa Casa, né? Outra cara. De fato, pelo que eu vejo nas fotos, é bem antigo a estrutura precária ali da frente, né? Aquela parte externa estava bem feia. E com isso a gente consegue dar foco em outros lugares, né? A gente consegue depois ir ali para a fachada da hemodiálise, fachada do pronto-socorro, e devagarzinho. Lógico, tem tudo o tempo, questão de dinheiro, mas devagarzinho a gente vai repaginando. Ficar um hospital decente, né? Não é só dentro. Eu sempre falei do ar-condicionado na pediatria, no centro cirúrgico, centro obstétrico, coisas que não existiam, mas acho que a gente consegue casar tudo, deixar tudo bonitinho ali dentro. Ô Char, qual foi o impacto da pandemia nas finanças da Santa Casa? É de dar risada mesmo, né? É rir para não chorar. Pelo amor de Deus, não estou atacando governo nenhum, mas um fato é o seguinte. Os governos repassaram valores, certo? Repassaram vários valores, R$ 1.600 a diária de UTI Covid e R$ 300 a diária de enfermaria. Porém, na hora que você coloca no papel os custos,
né? Nosso custo é muito maior que isso. Nós sempre dizíamos ampola de midazolam, que era um dos anestésicos, às vezes estava 200 e tantos reais, 180 reais, e a gente tinha que usar 10, 15 num paciente num dia. Então, por si só, já morreu esse dinheiro. Pois é. Então, deixou um impacto financeiro sim, o governo está terminando de repassar os valores, ele tem também o prazo que ele repassa, 60 dias, 90 dias, mas pensando financeiramente, em equipe, estrutura, não compensa. É igual o SUS. O SUS ele é extremamente deficitário. Vocês viram que teve aumento de ICMS para imposto, está tendo inflação e reajustou remédio, reajusta tudo. Até os convênios reajustaram, mas o SUS não reajusta. Então é uma briga antiga, acho que não é só do nosso hospital, de todos, que infelizmente torna difícil a gestão. Em dezembro foram desativados os leitos Covid aqui de Fernandópolis. Perfeito. E com o aumento do número de casos, a procura para internação também agora tem crescido um pouco. Foi anunciado pela Secretaria do Estado que a nossa região noroeste receberia mais 105 leitos de enfermaria Covid. Você tem a informação se Fernandópolis será contemplado com alguns desses leitos? Nós tivemos reunião com a DRS, nosso Departamento Regional de Saúde, na semana passada. Anteriormente, quando fechamos esses leitos, foi informado a nós que o HB ficaria responsável por toda a demanda de Covid. Muitos hospitais queriam manter abertos os leitos, mas o Estado disse que só seria o HB. Aí o HB lotou, superlotou e disse, olha, eu não tenho mais condição. E aí o Departamento de Saúde passou isso para a gente. Agora cada município, cada região, cada hospital vai ter que abrir o leito de vocês. Qual o problema, né? Isso foi relatado por todos os hospitais ali. Você não tem como em 2 dias, vamos dizer assim, contratar mão de obra, remontar a estrutura. A gente mesmo já está reformando a unidade 4. A unidade 5, que estaria vazia, está com os pacientes da unidade 4. E a 2, que era aquela primeira de Covid, está com os pacientes da ortopedia. Porque a ortopedia nossa virou atendimento ali para ambulatório de síndrome gripal. Então, fisicamente, a gente não tem mais estrutura ali no hospital. Estamos com quase 100 afastados, mais de 100 afastados, essa média de 100 afastados. Afastamentos, como é que você contrata? Parece besteira, mas para 5 pacientes a gente precisaria de 3 técnicos de enfermagem no plantão. Aí você coloca 3 para 12 horas, 3 para 12, 12 mais folga e subfolga, 15 técnicos, 5 enfermeiras, mais 4 médicos pelo menos. Não acha, não monta do dia para a noite. E tem a questão financeira, eles vão pagar por produção. Isso quer dizer que pagam por internações. Então você monta toda a estrutura. Vamos dizer que a gente tivesse estrutura física e funcionário, que não tem hoje, mas que a gente montasse tudo isso e não teve... Ou teve 3 internações. Então eles vão pagar R$300 a diária, R$900 por dia. Você não paga nem o plantão do médico 12 horas. Então financeiramente, pensando como empresa, é um absurdo. O problema é que eles não fazem a conta, né? Eles fazem a seguinte conta, eu vou repassar por internação, se tiver 3 ou 4 ou 5 ou 6... É um problema deles. Quer dizer, mas e o custo? Quer dizer, aí a conta não fecha mesmo. De fato. O Estado, ele alega, até faz sentido o que ele diz, que os hospitais, eles diminuíram muito as cirurgias eletivas, os outros atendimentos clínicos, né, que não Covid. Porém, nós não diminuímos porque nós quisemos, né? Foi algo determinado. Até forçados, né? Fomos, até porque o hospital ele não para. A gente não parou, UTI não parou, pronto-socorro não parou, SAMU, UPA, ninguém parou. Então, assim, acho que são coisas a se pensar. É muito difícil chegar para um hospital. Se a gente ainda tivesse um dinheiro para girar, é uma coisa, né? Aí a gente, não, tudo bem, a gente vai absorver o prejuízo até vocês repassarem o dinheiro, se viesse um dinheiro total. Mas um hospital que está na nossa situação financeira não consegue custear aí 100, 150 mil, 200 mil num mês até que eles... E digo mais, até a gente conseguir montar essa estrutura, a gente acredita que esse pico já tenha dado uma diminuída. Como eu disse, o número de internação, graças a Deus, perto do número de positivos, está bem menor do que o ano passado. Então a gente também está trabalhando com esse dado. É complicado, mas estrutura... Então não há possibilidade, pelo menos no momento, de que abra esses leitos aqui em Fernandópolis. Sim, pelo menos com a Santa Casa, né, não há trato ainda com a DRS, nada do tipo. Certo. Outro questionamento que o ano passado gerou bastante polêmica foi a questão da saída do internato da Universidade Brasil, da Santa Casa daqui de Fernandópolis. Qual foi o impacto da saída desses estudantes que estavam lá na Santa Casa fazendo esse estágio, digamos assim? Impacto para a Santa Casa ou para os estudantes? Dos geral. dois, geral.
Falando para a Santa Casa, nós somos um hospital de ensino, então eu acho que uma das nossas missões é ter esses estudantes ali participando, aprendendo ativamente, eu acho que faz parte. Nós ainda temos contrato com a FEF para todos os outros cursos de saúde e alguns outros da Universidade do Brasil, inclusive. Então eu diria que o hospital sente, vou falar que não nessa parte de ensino, etc. Porém a gente tem que sopesar, é um contrato, é uma empresa, a parte financeira. Se você pega a base dos outros hospitais, como está lá no processo da intervenção, é algo diferente. Nós tivemos uma negociação recente, né? Nós nunca fechamos as portas nesse sentido, e até parece que eles ficaram de mandar alguma proposta escrita nesse sentido, porque a gente também tem que apresentar para o juiz. Mas eu acho que tendo valores justos, algo nesse sentido, a universidade investir, eu não acho que a universidade tem que ir lá e pagar o déficit da Santa Casa, eu acho que não é obrigação deles. Porém, eu acho também um valor que não é reajustado desde 2007, qualquer coisa, já era um valor muito baixo. Eu acho que a gente também tem que ter parcimônia, né? Quanto gastaria em outro lugar, outro hospital, e não, vamos investir, etc. A gente tem, por outro lado, o curso de enfermagem, que foi firmado o contrato agora em outubro, novembro. Os alunos estão fazendo da Universidade do Brasil, né, além dos da FEF, e eles estão querendo colocar fisioterapia agora também. Então, tirando essa parte da medicina, tem esse impasse sim, eu acho que seria a parte mais de ensino, inclusive para o aluno. Os alunos, pelo que eu sei hoje, pelo que me passam, tá? Posso estar enganado, mas eles fazem os estágios de alta complexidade, que seria UTI, pronto-socorro, no UPA, postinho, UBS. Então, assim, a qualidade para o aluno também é ruim, mas aí vai do aluno achar que tá ou não. O ideal, de fato, seria na Santa Casa, seria em um hospital, né? Mas eu acho que depende também da mantenedora, deles lá, eles têm, acho que, os motivos dele também. Você acredita que esse ano pode ser, você falou que já teve uma proposta recente, uma conversa recente, você acredita que esse ano pode haver outras conversas, pode ser que chegue a ser um denominador comum, que volte a acontecer essa parceria? Sim, eu sempre fui muito aberto nisso, não só de não fechar as portas para ninguém, recebemos propostas de outras faculdades também, e obviamente nós queremos, se for para dar preferência para alguém, né? Se fosse para escolher, o valor é o mesmo, tudo é o mesmo, mas se for para dar preferência, vai dar para quem está aqui dentro. Isso é óbvio, você quer que a cidade ande e tudo. Eu acho muito difícil a faculdade tirar o curso daqui, por N questões, até com o Ministério da Educação. O curso está aqui, eles têm o campus, tudo estruturado. Porém, eu acho que tendo essas conversas, essas evoluções, tendo parcimônia dos dois lados, todos os lados, acho que a gente pode sim chegar em alguma coisa. Vai depender muito do que vem de proposta, né? Então, quando chegar, a gente vai analisando. Acho que dá para chegar em algo funcional, sim. Marcos, sobre o futuro da Santa Casa. Vou até especificar mais. Em que sentido? Geral? Geral. Parte econômica, financeira, de funcionamento. Tem projetos de... Eu sei que a grana está curta, mas tem projetos... Vocês fizeram um trabalho lindo que eu tive a honra de conhecer, que é na parte de pediatria ali, na parte do berçário, que ficou fantástico, ficou lindo. Igual eu comentei com você no dia da visita, não parecia que eu estava no hospital. Parecia que eu estava numa brinquedoteca e num playground. Que ficou muito lindo mesmo. Então eu queria saber se vocês têm já planos de outras reformas, de outros trabalhos ali dentro, de outras intervenções, e a parte econômica também, de buscar outras fontes aí para arrecadação de recursos para a instituição. Pegando o gancho da pediatria, de fato a equipe foi fantástica, foi com recurso do CMDCA, né, municipal aqui de Fernandópolis. Eles mandaram 50 mil, eu já mencionei que o dinheiro anteriormente, na outra gestão, não estava prestado contas, havia sumido, a gente conseguiu repor e fazer essa sumida ali da conta, né? A gente conseguiu fazer essa reforma e de fato ficou fantástico. A equipe foi fantástica, o trabalho ficou bom, o dinheiro não some, então você pega aqueles 50 mil, você vai gastar, vai investir para reformar, fazer um playground e ficou maravilhoso. Graças a Deus, eu acho que isso é motivo de orgulho do hospital. Em relação a planos, nós como empresa hoje, passando essa parte de estruturação, a gente logicamente ainda tem muito perrengue. A ideia é que sim, nós comecemos a investir em novas receitas como nós já começamos. A pandemia, não é colocando a culpa na pandemia, mas é um hospital que parou 2 anos para trabalhar com pandemia, com o Covid. Nós montamos o pronto-socorro pediátrico. A gente escutava muito, eu tenho que levar meu filho para Votuporanga, levar para Rio Preto. E nós temos profissionais de extrema qualidade aqui na área da pediatria. Tinha estrutura física, então nós montamos um pronto-socorro pediátrico convênio
e particular. Hoje, graças a Deus, ele, vou usar até o termo, ele bomba, tá? Traz uma receita para o hospital muito decente, tem um atendimento, até onde eu vejo, impecável, fantástico. Então a ideia é que nós possamos abrir novos serviços para aumentar e diluir, né, o número e os modos de ganhar receita. Em termos econômicos, nós temos uma fase crítica, na minha opinião, agora, que todos esses impostos, empréstimos e essas judicializações, elas, como desovaram na nossa gestão, a gente tem um momento crucial. Vai entrar na época de negociação com o sindicato de dissídio. Nós demos na nossa gestão dissídio o pedido todos esses anos. Demos dissídio de 2 anos atrasados quando assumimos lá. E a parte de 13º hoje, graças a Deus, está em dia. Por pouco não esteve, mas está em dia e pagando tudo certinho. A hora que entrar essa parte do sindicato também vai ficar um pouco complicado, porque é justo que nós demos um aumento para os colaboradores, isso acho que não tem nem o que questionar, mas a parte financeira não é segredo. Cada aumento, você está falando de uma folha de 1 milhão. É um aumento aí de 5%, você está falando de 50 mil. 50 mil faz diferença. Então a gente vai ter que depender muito dessa parte crucial de aumentar custo hospitalar e aumentar a receita proporcional. Se me permitem um espaço, eu sempre agradeço a sociedade, a comunidade, ajudam as doações para telemarketing, sem comentários. Fora dessa pandemia agora, nós vamos investir bastante nos leilões, jantares, etc., essa parte social, porque, de novo, hoje o dinheiro não some, a gente faz uma prestação de conta exclusiva, numa conta bancária exclusiva dessas doações. Então, acho que vai rodar melhor. Mas temos que passar esse período crucial, né? Ele coincidindo aí, talvez, com a intervenção, ela findando-se, eu acredito que o hospital pode entrar numa fase mais dourada, né? Não por conta da intervenção, mas por conta dessa parte financeira. Essas novas receitas vão começar a aumentar, gerar um pouco mais de retorno, e eu acho que a gente consegue ficar um pouco melhor. Ano eleitoral também, então o número de emendas tende a aumentar. Nós vamos buscar, como já fazemos em Brasília, São Paulo, buscar ajuda dos deputados da região, e acho que faz parte do trabalho do hospital, mas profissionalizar o serviço cada vez mais. Aumentar o número de alunos, aumentar o número de estruturas e se Deus quiser, com a DRS, com o Estado agora, aumentar o número de especialidades. A gente também está nessa busca. Tem muitos vereadores aqui nos ajudando também, tenho que dizer. Não só na busca das UTIs pediátricas, neonatal, enfim, mas também hemodinâmica e outros serviços. Certinho. Marcos, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Rotativa no Ar e deixar os microfones aí para você fazer suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o espaço, como sempre, muito bem recebido. Agradecer à imprensa no geral, se me permitem, porque também sempre, do dia que eu entrei até hoje, sempre tiveram muita parcimônia, muito bom senso, conversar, entender o que está acontecendo. Eu acho que tem muita mistificação dentro da Santa Casa, né? As pessoas acabam falando, até pelo que passaram, é entendível, mas acabam falando muita coisa que não entendem lá dentro, e a imprensa conosco nunca teve isso. Sempre foi perguntar, entender e acaba... hoje, na minha opinião, a imprensa não bate como batia na Santa Casa, e eu reitero publicamente. Quando nós tivermos erro, a população procure a ouvidoria. Nós lemos as ouvidorias, ouvimos, entendemos o que está acontecendo e vamos agir para melhorar, independente do que ou com quem seja. É primordial que isso funcione. Haverá falhas, como em qualquer lugar, qualquer hospital, qualquer empresa, não será o ideal. E, por último, eu acho que as pessoas, quando vão ao hospital, elas estão desesperadas psicologicamente. Então é natural que as pessoas fiquem nervosas, fiquem desesperadas, querem que sejam atendidos na hora, ligam para políticos. Isso não vai fazer diferença, isso não vai mudar o atendimento. A pessoa vai ser bem atendida, seja SUS, seja particular, seja convênio, seja porque o fulano ou o ciclano trouxe. Então, esse espaço que vocês nos dão, esse entendimento da nossa Santa Casa, como ela deve funcionar, eu acho que esse período desse ano para frente, como nós vamos entrar numa fase pós-estruturação, eu acho que tem tudo para dar certo. E que as pessoas, ainda mais neste momento, tenham um pouco mais de paciência, né? Até por conta do desfalque aí de profissionais que vocês estão por conta da Covid-19. Então, que tenhamos, a gente sabe que ter dor não é fácil, porém, a gente tem que entender a atual situação, que não é só da Santa Casa, é global, é geral. Né? Marcos, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Augusto, por intermediar aí sempre as nossas conversas. E nós voltamos já com mais informações após o intervalo. Rotativa no ar.